Graça e paz, viajantes missionários. Eu sou a Viviane Oliveira, criadora do canal Viajante Missionária, e hoje eu tenho aqui pra você um super vídeo, uma conversa bem bacana com o Matheus Rosa, que é o único missionário brasileiro que me acompanha aqui na Jocum de Townsville. Aqui é só Brasil. E hoje ele veio contar a história pra você de como é fazer a ETED no Brasil e vir servir aqui na Austrália. Fica até o final do vídeo para saber todos os testemunhos do Matheus. Se você não assina esse canal ainda, essa é a sua chance. Se você quiser saber coisas sobre missões, viagens missionárias e vida cristã, tudo que é relacionado. Não esqueça também de deixar aquela curtida, porque assim você ajuda o nosso canal. E agora, fica com a história do Matheus. Através de um amigo, ele já tinha feito uma ETED há uns 5, 6 anos atrás. E eu tava bem perdido mesmo na minha vida, já tinha mudado eu tava fazendo uma faculdade, depois eu acabei mudando para outra, e eu tava muito em dúvida do que fazer. E ele falou: Matheus, eu acho que você deveria fazer uma ETED, né, a DTS. E ele acabou me apresentando, eu falei: não, beleza, vamos aí. E foi onde eu conheci a Jocum, onde eu fiz a minha ETED, onde, né, Deus me chamou para agora um long term aí, 2 anos, ficar aqui na Austrália. Bom, minha caminhada com Deus, antes de eu vir para Jocum, eu nasci numa família cristã, uma família com berço cristão, né, meio religiosa, vamos dizer assim, né, mas eu nunca nunca tive relacionamento com Deus, nunca ouvi a voz de Deus, não sabia que ele era um Deus que falava. Então antes eu realmente sempre fui na igreja de domingo, sempre aquele cristão bem nominal, mas aí quando chegou a minha adolescência, com uns 13 anos, 14, eu comecei a ir mesmo só de domingo, nem não participava de nada, só que eu comecei a sair com os amigos, fazer coisas de rolê, e até ano passado, onde realmente Deus me achou do fundo do poço e me trouxe de volta. Eu tava na igreja, eu tinha ido na igreja com meus pais tinham até feito uma regra em janeiro. Eles falaram: Matheus, se você não for mais de domingo na igreja, a gente vai tirar a sua mesada. Aí eu falei: vixe, vou ter que ir, né? No dia teve uma apresentação do acampamento da igreja e um amigo de antiga, um líder meu antigamente, ele me viu no dia, falou comigo, e na mesma semana ele mandou um recibo falando: Matheus, eu peguei o seu acampamento, você vai daqui 2 semanas. Eu amei minha TED, acho que na minha Jocum em si, conversando com outros obreiros, né, staff, todo mundo falava: mano, minha TED foi a melhor, não, minha TED foi a melhor. E realmente pra mim a minha TED foi a melhor. Foi muito bom, foi um tempo onde Deus colocou as pessoas certas, nos lugares certos, nos acontecimentos certos. A ETED lá é um pouquinho diferente, tem as mesmas aulas, né? Começa com ouvir a voz de Deus e vai indo. Mas a minha ETED lá, a gente teve mais... No final de semana a gente tinha prático de final de semana antes do prático em si. Todo final de semana a gente ia ajudar a igreja ou ia ajudar projetos. Também a gente tinha evangelismo uma vez na semana. Mas foi uma ETED muito boa. É mais cultura brasileira, é mais diferencial, acho que a gente bem junto, bem família, menor também a base onde eu fiz, então foi bem família mesmo, mas foi muito bom, foi bênção. 2 semanas antes de ir, eu não sabia se era Deus. Teve opções, né? A opção foi Peru, Jordânia, teve Matinhos, que é uma cidade no interior do Paraná, teve também com tribos indígenas no Nordeste brasileiro. E na hora que veio a Jordânia eu falei: nossa, quero ir pra Jordânia, quero conhecer outro país, longe do Brasil, né? E até quase eu chegar lá, Deus não falava pra mim, né? Eu também não escutava tão bem a voz de Deus assim. Ele não tinha falado nada, eu só fui pela emoção, né? Mas Deus, antes de eu ir, Ele falou: Matheus, é isso que eu tenho pra você, eu tenho muito pra você no seu prático. É um momento onde você vai crescer, onde você vai viver muito coisas espirituais, assim, vamos dizer, muitas coisas diferentes. Tudo é espiritual, né? Mas coisas diferentes, e é isso que eu tenho pra você mesmo. Eu quero que você vá pra Jordânia, você vai ser muito importante ali. E foi o que aconteceu, foi algo muito, muito legal, onde ele confirmou lá na Jordânia em si, ou um pouco antes também, foi confirmando pra mim. Na época, como eu falei, eu não escutava muito bem a voz de Deus, eu escutava um pouco, eu tinha entendimento, mas foi muito através dos meus amigos ao redor.
tinha umas senhoras que a gente brincava que era que era da bênção ali, que elas tinham uns dons espirituais, onde elas traziam muitas palavras de Deus para mim, onde eu tive entendimento na Bíblia, para ser sincero, eu não lembro onde, mas foi uma passagem falando sobre a Jordânia e que Deus me deu para eu ir para a Jordânia. Então foi Deus usando pessoas e através da Bíblia, onde ele fala bastante também. Algumas coisas me marcaram no meu prático, foi um prático muito marcante para mim. Bom, acho que uma coisa muito legal foi, acho que desde o começo eu pude ser usado para abençoar a minha obreira, minha líder no caso. Eu recebi ofertas da minha igreja que eu não precisava, que eu já tinha arrecadado todo o dinheiro, e eu pude passar para ela na última noite que precisava, e Deus me direcionou, e ela não tinha nada até aquele momento, e foi uma resposta de Deus. Então desde já, daquele momento foi muito bom. Até a primeira semana que foi, a gente teve uma distribuição de roupa com muçulmanos, e onde eu ali no prático eu era a pessoa que tinha o melhor inglês, e eu pude apresentar, eu pude liderar ali as apresentações, e foi uma bênção. Foi muito bom ver aquelas crianças que perderam tudo com um sorriso no rosto, aquelas crianças que realmente não tem nada, passar fome algumas vezes, rachando o bico, rindo muito com as nossas apresentações. Acho que outra história também que marcou bastante foi que eu estava pintando a casa de alguns refugiados com metade da equipe. A gente foi numa casa que era muito pequenininha, era refugiado cristão, e eles estavam esperando pro visa, né, pro visto sair, para eles poderem vir para a Austrália no caso. Eles nos eles estavam precisando pintar a casa, então a gente foi, pintou a casa. A igreja que estava com a gente arrumou a tinta. A gente ficou ali a parte da manhã toda, até umas 2 da tarde, e a manhã inteira eles estavam sempre com uma bandejinha oferecendo chá ou café pra gente, o tempo todo, né? E a gente sempre meio que aceitando, porque é cultural, então tem que aceitar, mas a gente querendo meio que recusar. E na hora do almoço eles falaram assim: vocês não vão sair da minha casa sem vocês comerem. E tinha uma mesa gigante, assim, sabe quando você sabe que é tudo que eles têm para comer? Era uma mesa muito grande de comida. E eles falaram: vocês não vão sair sem comer. A gente teve que comer, e foi uma bênção. A hospitalidade daquele povo é absurda, foi muito bom. Era uma família onde eram 5 pessoas, uma mãe, o pai, três filhos, né? 2 filhas e um filho. E a mãe era brasileira, mas ela era muçulmana. Então a família dela, os pais, os avós foram para o Brasil, só que eles marcam casamentos, né? Eles arranjam casamentos com primos. E foi onde ela teve o casamento arranjado com o primo dela. Ela voltou para a Jordânia, casou, muçulmana, e através do trabalho dela ela conheceu uma cristã e ela acabou se tornando cristã também. E foi onde ela trouxe as 2 filhas dela para o cristianismo, e elas ajudavam a gente no projeto que a gente fazia todo dia, enquanto o marido dela estava trabalhando, porque ela tinha que se esconder do marido e do filho. Elas estavam muito se escondendo todo dia, com problema de esconder do pai e do filho. O pai teve até um problema com a filha, que a filha tinha acho que 21 anos, e ela teve alguns pedidos de casamento, ela não aceitava, e o pai dela quase matou ela, pelo fato de ela ter 21 anos, morar em casa ainda, não ter uma família dela própria. Mas, enfim, isso durou um tempo, né? Não foi só quando a gente estava ali, mas no final do nosso prático, 2 semanas antes a gente ir embora, 1 semana antes, o filho veio pro projeto que a gente estava, e a gente não entendeu nada. A gente achou que ele estava também, se ele soubesse ele ia contar pro pai, e a gente ficou meio preocupado. E foi quando ele contou a história pra gente. Foi uma história na qual ele não conhecia Jesus, não sabia quem era, e ele estava dormindo, e ele teve um sonho com Jesus. Ele falou: eu vi uma coisa branca, muito branca, eu tinha paz, eu sentia, eu sabia que era Jesus, sendo que ele nem sabia quem era Jesus. E ele acabou vindo pro projeto, a gente acabou conhecendo ele também. E foi isso, foi mais um da família que Jesus ali se apresentou a ele. E acho que isso foi uma história que ficou muito marcada para mim, como quando Jesus aparece, né? Jesus é algo real,
e quando ele precisa ele aparece. A minha TED começou com 30, mas 3 pessoas até o final saíram, então terminou com 27 alunos. E a minha equipe tinha acho que 13, contando com os obreiros, então foi praticamente metade da minha TED foi comigo. Então, mas no meu prático teve 4 líderes e o resto era aluno. Eu recebi o chamado de vir pra cá, foi uma história meio longa, onde começou no meu tempo teórico, que eu tava querendo já saber, porque eu sou bem ansioso, né? Eu queria já saber o que eu ia fazer depois de TED, eu já falei, cara, eu já comecei a estudar as coisas, e foi onde eu estudei, eu tava olhando pelas bases ao redor do mundo e chamou muita atenção a base de Perth, na verdade, que eu tenho uma TED que é de skate, e não que eu sei andar muito de skate, mas me interessou muito, e a TED chama GX, né, que em inglês fica GX. E enfim, cheguei na Jordânia, continuei orando, continuei pesquisando e comecei a orar pela Austrália em si. E teve um dia que um dos projetos que a gente teve de fazer na nossa prática foi construir um campo de futebol, né? E um dia eu estava construindo um campo de futebol com um amigo e a gente parou para sentar, estava descansando, ele estava com acho que uma faca desenhando num pedaço de madeira. E ele desenhou qualquer coisa, ele entregou pra mim e eu peguei e virei. E na que eu virei tava DX, né, DX. Só que meu inglês não era tão bom, eu não sabia que a TED era GX. Enfim, eu tive um problema de entendimento e eu acabei falando, nossa, mas essa é uma TED lá na Austrália, em Perth, né? E ele falou, ó, Deus tá falando alguma coisa pra você. E eu falei, aí eu já falei, não é Deus, né? Semana depois disso, eu estava nessa casa desses refugiados que eu tinha citado agora há pouco. Eles estavam falando muito sobre a Austrália em si, sobre como eles queriam vir para a Austrália. E eu fiquei com aquilo na minha mente. Quando a gente chegou no lugar onde a gente estava ficando, dormindo, né? Eu acabei pesquisando na internet Jocum, YWAM, GX, né, o DX, Austrália. E acabou aparecendo aqui, acabou aparecendo a Townsville. Entrei no site, dei uma olhada e vi o curso de 2 anos e achei muito interessante. E nisso continuei orando e na semana seguinte, no mesmo lugar onde eu estava, no mesmo apartamento que eu estava ficando, vieram 2 mulheres de uma cidade do lado de Townsville. Uma cidade realmente do lado, e elas estavam falando sobre Townsville. E Deus começou a jogar sinais, pequenos sinais. Uma outra amiga contou uma história de como Paulo ficou 2 anos em algum lugar distante dos amigos dele. E foi um pequenos sinais onde eu comecei a orar. E Deus falou assim, para onde eu quero que você vai. Tudo que está acontecendo ao seu redor não é por acaso, sou eu. Tenho um propósito para isso e eu quero que você vá para lá. E foi onde ele que me trouxe para cá. Meu prático acabou na primeira semana de dezembro. Aqui começava a primeira semana de janeiro e eu tinha que tirar meu visto e tinha que renovar meu passaporte que estava para acabar. E foi onde Deus fez tudo isso. Em um mês acabei chegando atrasado aqui 1 semana e meia, 2 semanas, não chega a 2 semanas, mas cheguei atrasado aqui 1 semana e meia. Mas foi onde Deus renovou meu passaporte e me ajudou a ter o visto em um mês e 1 semana. Então foi realmente uma bênção de Deus, foi Deus guiando tudo. Bom, a experiência aqui na Austrália está sendo bem diferente do que eu imaginava, esses primeiros 7 meses que eu tô aqui. É um tempo onde Deus aí realmente me fazendo crescer muito, me ensinando muito, e vem se mostrando a mim de diversas maneiras, de maneiras diferentes que ele veio fazendo, né? É diferente, o choque cultural bateu no começo também. Não é igual ao Brasil, as pessoas, né, vem, dá um abraço e aquilo, e eu amo isso. Mas aqui vem sendo muito bênção. Acho que essa base aqui é muito madura, ela ajuda você a crescer em maturidade, ela te ajuda a crescer ministerialmente, te dá oportunidades que talvez não conseguiria ter no Brasil. E vem sendo muito bom morar fora, aprender outra língua, aprender o inglês, ter aulas em inglês, fazer amizades ao redor do mundo. Vem sendo uma experiência muito boa mesmo, né? Eu tenho o foco de realmente ser obreiro de ETED, de ser staff da DTS
E até lá venho trabalhando tô trabalhando no café agora, eu trabalho também no jardim e vem sendo muito bênção. Deus vem me ensinando, vem me moldando bem como um cristão, né? Como um filho dele, um amigo dele, né? Assim, se você tem um chamado missionário, não tenha medo de dizer sim. Foi o que eu fiz, eu disse sim, eu não tinha dinheiro para vir, eu não tinha nem o visto para vir, mas Deus vai fazer, Ele vai te prover amizades, Ele vai te prover família, vai te prover financeiramente, então não tenha medo de dizer sim. Não é fácil, mas vale muito a pena, viver com Deus vale a pena, viver o que Ele tem para você é o melhor que você pode viver. E eu tenho planos para o futuro, quando acabar aqui esse 1 ano e meio, eu já entendi em Deus de fazer um curso da Bíblia, onde era algo que eu queria mesmo, onde Deus vem concedendo isso, esse sonho que eu tive. Ora aí por mim, Deus provê isso aí, mas Deus é bom e tudo que Ele faz é pro nosso bem, porque Ele nos ama muito mais do que a gente ama a gente mesmo, né? Amados, então é isso aí. Vocês conheceram a história do Matheus, uma história lindíssima que vale super a pena. E agora eu vou ficando por aqui com o Matheus e a gente vai deixando aquele abraço pra vocês aqui da Austrália.